Olá pessoal, meu nome é Juarez, lembrando que esse não é o canal do Juarez, é o canal do Narrativas Politicamente Incorretas. E nesse segundo vídeo, nós queremos iniciar uma nova série e nós estamos dando nome dessa nova série de Coração dos Pais aos Filhos. Então, você que está acostumado com a Bíblia, certamente se lembrou da passagem de Malaquias. E exatamente é isso que nós queremos tratar, né? Aquilo que é falado no contexto não só de Malaquias 4:6, mas no contexto de todo o capítulo 4 de Malaquias, que tem a ver com a volta de Jesus Cristo e com essa necessidade da restauração do coração dos pais aos filhos. E nada mais politicamente incorreto do que dizer que pai é importante, que pai é fundamental para o funcionamento de uma sociedade. Então, no contexto do mundo politicamente correto, a figura do pai não é muito bem-vinda, porque a figura do pai, a paternidade, foi equivocadamente relacionado ao contexto de patriarcado, relaciona-se com paternalismo, com patrão, né? com um contexto equivocado de patriota, né? Então, por isso que existe uma guerra contra a figura de pai, contra a paternidade, né? Mas Deus é pai. Essa é uma das grandes dificuldades que o mundo politicamente correto cria para as pessoas compreenderem, né? E daí a necessidade, que nós estaremos repetindo em vários contextos o tempo todo, de que nós precisamos ter um momento diariamente com esse pai amoroso que se revelou em Jesus Cristo. A perfeita natureza do Pai é revelada em Jesus Cristo, que é trazida a nós pelo Espírito Santo. Então é nesse contato e é experimentando essa natureza real, amorosa do Pai, que nós vamos conseguir transmitir essa paternidade, seja para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos filhos espirituais e para as pessoas que não têm relacionamento especificamente de parentesco conosco, mas pessoas que às vezes enxergam em nós uma função paterna, uma realidade que nós queremos trazer para vocês aqui para ilustrar, né, aquilo que nós estamos defendendo, que a paternidade é do reino de Deus, portanto politicamente incorreto, né? E a parentalidade é do reino do mundo, né? Do reino fora de Deus, portanto politicamente correto. É a ilustração da figura de Esther, né? Da figura não, da história da Esther, né? Da experiência de Esther. E na verdade, a pessoa mais importante toda a questão da história de Esther, né? De toda a vida de Esther, qual que foi a pessoa mais importante? Mardoqueu. Né? Mardoqueu que adotou ela logo que ela perdeu os pais, lembrando que ele não tinha, diante das leis de Deus, ele não tinha a responsabilidade de cuidar dela, né, como pai, mas ele, como alguém que temia Deus, como alguém que honrava Deus, ele não podia ver nenhuma criança, né, necessitando da paternidade, do cuidado e rejeitar isso, né? E é curioso que Mardoqueu, mesmo a Esther sendo levada da sua casa, da sua família, a Bíblia fala para nós que Mardoqueu estava ali todos os dias para saber como que a Esther estava, né? Se estava tudo bem, né? Se estava tudo tranquilo, como é que estavam cuidando dela, né? E aí ela foi tudo que foi, fez o que fez e teve a importância que teve para Israel, porque teve uma figura de um homem que estava transmitindo a natureza paterna de Deus para essa moça, né? Os prejuízos que o movimento feminismo radical, né? O movimento feminismo radical aí já não está preocupado com a feminilidade, né? Ele está preocupado muito mais em assemelhar a mulher ao homem, masculinizar a mulher, né? E ultimamente a ideologia de gênero, tá certo que desde a década de 90, mas mais forte nesses últimos dias, tem reforçado esse contexto, né, de tirar toda a ideia de feminização e de masculinização também, né? O próprio sistema politicamente correto, por exemplo, já estabelece, né, toda uma dinâmica como se fosse normal a menina entrar, por exemplo, na vida sexual mais cedo, né? Quando na verdade o que está por trás de tudo isso é corromper essa natureza feminina. Eu acho que vale a pena trazer a experiência, né, e a situação que nós vivemos nesses últimos dias em relação a Sarah Winter, né? Então aqui eu
Eu não estou aqui defendendo a Sarah Winter e nem dizendo que as coisas erradas que ela fez está certa, né? Não é isso, não se trata disso, até porque todos nós cometemos um monte de erros, né? O que eu estou trazendo para vocês é que a Sarah Winter, ela não teve a felicidade de ter um pai do tipo Mardoqueu. Ela não estou também criticando o pai dela, ele também teve as suas dificuldades. Então, ela, durante toda a vida dela, ela infelizmente, em várias situações, ela sempre teve a experiência com homens maus. E é por isso que ela se tornou feminista radical, né? Por isso que ela foi o que ela se tornou, por isso que ela se tornou essa militante, essa menina cheia de energia, né? Cheia de força, porque ela, no contexto de guerra, né? No mundo feminista, ela era assim, né? Ela foi treinada para ser assim, né? Representante do FEMEN no Brasil. E ela mesma disse, né, que quando ela era feminista e socialista, ela nunca teve problema com a justiça, né? E agora que ela se tornou cristã, ainda que ela tenha os excessos dela, segundo a nossa visão, segundo a nossa avaliação, ela é alguém que hoje defende os valores conservadores, os valores do catolicismo conservador. E aí toda essa injustiça que ela vem sofrendo, que ela sofreu e continua sofrendo, né? E o que nós temos que fazer minimamente é pedir para que Deus proteja essa menina, né? Para que Deus cuide dessa menina, para que Deus realize nessa menina toda a plenitude que Ele pensou para ela quando ela estava sendo gerada no ventre da mãe dela. Então, assim, que Deus nos ajude, né? Nós não somos chamados para exercer nenhuma parentalidade, nós não somos chamados para condenar quem não teve um cuidado de um pai amoroso, nós somos chamados para representar o cuidado desse pai amoroso, nós somos chamados para representar essa paternidade de Deus, esse Deus que é justo, esse Deus que olha para as pessoas com amor, com misericórdia, esse Deus que está preocupado em trazer a sua vida para quem quer que seja, né? Então que Deus nos ajude nessa caminhada, que Deus nos ajude a compreender a profundidade da sua paternidade e viver essa paternidade com todos aqueles que estão próximos de nós, com todos aqueles que dependem de nós, né? Que o Espírito Santo continue nos guiando em toda a verdade.